Bom dia, alunos do segundo ano. Nossa aula de hoje vai ser, então, como a gente já corrigiu todos os exercícios de prisma, então vai ser sobre cilindro, que é mais uma figura do espaço, né? Cilindro, que é na página 50. Né? Página 50 aí da apostila. Então, olha, o cilindro está escrito aí na página 50, olha para vocês verem. O cilindro é um sólido classificado entre os corpos redondos, por apresentar superfície lateral não plana. Diversos objetos têm formato de cilindro. Aí mostrou um caminhão, né, que a carroceria é um cilindro, mostrou um cilindro mesmo de fazer pastel. Eu tenho aqui um cilindro, olha para vocês verem aqui, isso aqui é um cilindro. Então é um cilindro, é uma figura classificado como um sólido redondo, corpo redondo. Porque aqui é diferente do prisma. O prisma, ele é do lado aqui dele, a superfície lateral dele não é redonda, né? Formado de vários retângulos. O cilindro não. O cilindro, ele é redondo. Então, agora vem logo abaixo aí, olha para vocês verem aí. Aqui vamos tratar exclusivamente dos cilindros circulares, os quais denominamos simplesmente cilindros. Nós podemos ter, então, ó, para vocês verem, na figura a seguir apresentamos seus elementos. Então, olha, o cilindro, ele vai ser composto, depois eu vou colocar no quadro, mas ele vai ser composto, olha para vocês verem aqui, se ele for um cilindro reto, a altura dele, as duas bases, igual o prisma mesmo, só que a base é redonda, é um círculo, né? Então muda o cálculo da área. E nós temos o eixo. O eixo imagina alguma coisa aqui furando bem no meio aqui do cilindro, que a gente possa até segurar. É o eixo, né? É chamado eixo. E as paralelas aí ao eixo vai ser a geratriz, tá? Então, a geratriz seria, imagina aqui, ó, que eu tenho uma linha aqui, eu tenho outra aqui, paralela ao eixo que está aqui no meio. Eu tenho outra aqui, outra aqui, outra aqui. Isso é chamado de geratriz, que no caso do cilindro reto é a altura também, né? Então, olha, eu vou desenhar aqui no quadro, que também fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, ó, as duas bases que são redondas. O cilindro é assim, né? Aqui, lá atrás. Aqui nós temos o que a gente chama de eixo imaginário aqui, ó. Imagina alguma coisa meio espetadinho aí no meio do cilindro. Então, olha, de novo, nós temos as duas bases que são círculos. Nós temos o eixo, nós temos a altura e cada linha aqui, ó, que vai ser do mesmo tamanho, aqui lá para trás, eu chamo de geratriz. Então, a geratriz, no caso, é a própria altura, né? E nós temos também, então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa aqui, ó, é a superfície lateral, né? Nós podemos ter o cilindro também oblíquo. Então, o cilindro oblíquo é quando ele não é reto. Eu tenho aqui, ó, ele vai vir assim, tá? Aqui. Ele vai vir assim, ó. E aqui nós temos o eixo. O eixo não faz 90 graus com a base, tá? Quando o cilindro é reto, o eixo faz 90 graus aqui com a base. Aqui não. Cuidado que a altura aqui, ó, vai ser essa aqui, ó. A altura não pode ser torta. Se o cilindro ele é oblíquo, mas a altura tem que ser reta. Então a altura ou é lá ou é aqui, ó, né?
Aqui está a geratriz, superfície lateral, base, base, geratriz, mesma coisa do outro, né? Então vamos ler embaixo. Eixo, o que é eixo aí nesse quadrinho verde? Eixo, reta que passa pelo centro dos círculos que formam as bases, uma reta imaginária. Geratrizes, segmentos paralelos ao eixo e com extremidades nas circunferências das bases. Então, ó, a geratriz, ela tem extremidade aqui na circunferência das bases. Ó a circunferência das bases aqui, ó. Geratriz tá aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Vamos ler mais um pouquinho aí. Tem uma perguntinha que eu mesmo vou responder. Analogamente ao que vimos para os prismas, um cilindro é reto quando as geratrizes formam com as bases ângulos de 90 e oblíquos quando esses ângulos são diferentes de 90. Vamos estudar apenas os cilindros retos. Então aqui nós não vamos estudar o cilindro oblíquo, é muito difícil ter cilindro oblíquo. A maior parte dos cilindros é reto, igual esse aqui, ó. Tá? Igual esse. Esses cilindros têm duas bases circulares paralelas entre si. Uma superfície retangular circunda essas bases, formando superfície lateral. Aí tem uma perguntinha aí, ó. Vamos ver o que é essa perguntinha. Em um cilindro reto, qual é a relação entre as medidas da altura e da geratriz? A medida da geratriz de um cilindro reto é igual à medida da altura. Qual que é a relação? São iguais, né? Lembra que eu falei? Tanto a geratriz quanto a altura, as duas vão ser iguais, né? Aí vem aí na página 51. O cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução. Esse nome se baseia na ideia de que é possível obter um cilindro por meio do espaço delimitado pela rotação. Rotação é giro. Rotação de uma superfície retangular em torno da reta, que contém um de seus lados. Esse lado tem medida igual à da altura do cilindro e o outro lado do retângulo tem medida igual ao raio da base do cilindro. Isso aqui, olha, é o seguinte, eu vou pegar uma folha aqui, só um minutinho. Vou pegar uma folha aqui, ó. Ó, isso aqui é um retângulo, né? Então, vocês vão pegar assim um retângulo. Vocês imaginam que eu pego, por exemplo, aquele palito de churrasco, colo ele aqui, ó, e giro isso aqui, ó. Giro, dou uma girada, ó. Imaginariamente, o que esse cilindro vai formar? O que esse giro vai formar? Vai formar um cilindro. O que vai acontecer? Ó, isso aqui vai ser a geratriz. E isso aqui vai ser o raio da base. Olha aqui, ó, eu girando, ó. Ó. Tá? Aqui ó, vai ser o eixo, aqui vai ser o raio, aqui vai ser a altura ou geratriz, né? Se eu girar ele aqui, ó, vai mudar tudo, ó. O que vai acontecer se eu girar assim? Aqui vai ser o eixo, aqui que vai ser a geratriz, vai ser aqui, que é o mesmo tamanho, aqui vai ser o raio maior, vai dar um cilindro mais larguinho, tá? Então vai ficar assim, ó. Isso que é cilindro de revolução, tá? É quando eu giro, a revolução aqui tá no sentido de giro. Aí aqui, ó, até mostrou um exemplo, ó. Então eu tenho aqui o cilindro, né? Que foi girado, girou ele, ó. E, então eu tenho aqui, ó, bem no meio aqui, ó, eu tenho o eixo, né? O eixo tá aqui, ó. O que aconteceu? Aqui eu tinha o meu retângulo, ó. Meu retângulo tá aqui. Eu girei ele, tá? Então, aqui é a altura, que é igual a geratriz. Eu girei, tem uma setinha fazendo assim, ó. Eu girei isso aqui e formou o cilindro. Então, o cilindro, ele pode ser também chamado um sólido de revolução. Vamos ver a área da superfície do cilindro? Ó, se eu tiver... Vamos supor que eu já tenho esse cilindro aqui, ó. Ó, imagina isso aqui, ó. Tá? Imagina isso aqui, que eu colei aqui, ó. Certo? Aqui tem uma base. Imagina que aqui tá fechado com papel, aqui também.
Então eu tenho esse cilindro aqui, certo? Se eu descolar ele, ó, aqui, quanto que vai medir isso aqui, ó, isso aqui? Isso aqui é o comprimento da circunferência do círculo, que é 2πr, tá? E aqui é a altura, ó, se eu desmontar o cilindro e abrir, o que vai acontecer? Aqui é o 2πr, porque ele saiu daqui, ó, abriu. Esse aqui é o 2πr, esse aqui é a altura. Então, a hora que eu abro o cilindro, desmonto ele, ó, ele está aqui, fechado. Imagina que aqui tem uma tampa, aqui tem outra tampa. O que eu faço? Eu abro ele. Então, o que ele vai ficar aberto? Ele vai ficar um retângulo com dois círculos aqui. Vamos dizer que seja um aqui, outro aqui, né? Quanto que vai medir esse retângulo aqui, ó? Isso aqui vai medir o tamanho da circunferência da base, que é esse aqui, ó. Vai medir o comprimento aqui, ó. Comprimento. Não a área é aqui, que é comprimento. Então, qual que é o comprimento do círculo? Da circunferência? É 2πr, né? E aqui vai ser a altura, que no caso vai ser igual a geratriz. Aí, então, nós vamos ter o seguinte, olha lá. Observando a planificação, você pode desenvolver um raciocínio para calcular a área da superfície do cilindro, que é igual à soma das áreas de dois círculos iguais com a área de um retângulo. Então, o que é a área do cilindro? Se eu desmontar o cilindro, se eu abrir ele, então ó, a área total vai ser igual ao do prisma, só muda que na base são dois círculos, né? Mais ou menos, e na área lateral não são retângulos. Você abre num retângulo grandão, que aqui é 2πr e aqui é h. Então, olha, nós vamos ter aqui, ó, a área total vai ser a área lateral, mais duas vezes a área da base. E a base vai ser sempre um círculo, tá? E aqui vai ser sempre a área lateral, vai ser sempre esse retângulo aqui, com 2πr aqui e h aqui. Então, a primeira pergunta aí, vamos lá, letra A, olha para vocês verem aí. Quais são as medidas dos lados desse retângulo? Então, ó, uma medida é a altura do cilindro e a outra, né? Então, quais são as medidas dos lados desse retângulo? Um dos lados, vamos escrever aí. Um dos lados é a altura do cilindro. É a altura do cilindro, que é aqui, ó, que é esse aqui, que é igual a esse aqui, né? E o outro é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência. Vocês completem aí na apostila, viu? Da circunferência. Que no caso, qual que é o comprimento da circunferência? 2πr. Então, um lado vai ser sempre o h, o outro lado vai ser sempre o comprimento da circunferência. Aí vem a segunda pergunta. Qual é a área da superfície lateral do cilindro? Olha, a área da superfície lateral do cilindro, que é essa parte aqui, vai ser a área desse retângulo. Então, qual que é a área do retângulo? É base vezes altura, né? Então, a pergunta letra B, o que vai ser? Vai ser a área lateral, que vai ser o 2πr, que é esse aqui, vezes o h, né? Facinho, né? E a letra C, qual é a área ocupada pelas bases? Ó, qual que é a área do círculo? A gente já viu aí para trás. É πr ao quadrado. Como são duas, então vai ter que multiplicar por 2. Então, a área das bases. Então, eu tenho duas vezes a área da base. Igual lá do prisma mesmo. Então, vai ser duas vezes qual que é a área da base? πr ao quadrado. Tá? Agora vem o que está nesse quadrinho roxo aí. Olha para vocês verem aí, ó. Ó. Ó o que está no quadrinho roxo.
Com a área da superfície lateral e a área das bases, podemos obter a área da superfície total do cilindro. Então, o que vai dar a área da superfície total do cilindro? Vai ser então a área lateral mais 2 vezes a área das bases. Então a área total vai ser a área lateral 2πr vezes h mais 2 vezes πr ao quadrado, que é a área das duas bases, tá? Aí fala aí, olha, se eu quiser, caso prefira, ainda é possível escrever essa expressão da seguinte maneira: colocar o 2πr em evidência, mas eu acho que não há necessidade não. Eu acho que é mais forma para decorar. Então seria assim, 2πr, h mais um r aqui, ó, que o outro r saiu aqui. Eu acho assim fica mais fácil de guardar, porque você pega o retângulo, multiplica um lado vezes o outro, mais 2 vezes as duas áreas, né? Note que o raciocínio aqui é análogo ao que fizemos para os prismas. Somar a área da superfície lateral com o dobro da área da base. Então é a mesma coisa do prisma, é mais fácil ainda que o prisma, porque no prisma muda aqui, ó, às vezes é triângulo, às vezes é hexágono, às vezes é quadrado, às vezes é retângulo, muda aqui. E dependendo da base vai ser o número de retângulos aqui. Aqui não, aqui é sempre círculo e esse retângulo grandão aqui, então nunca vai mudar, bem mais fácil mesmo, tá? Então olha, para a aula de quarta-feira, vocês vão fazer para mim o exercício 1 e 2 só o 1 e o 2, mais nada. Aí a gente já, quarta-feira, já vem corrigindo, tá bom? Então olha, bom dia para vocês, bom fim de semana e até a próxima. Tchau!